Olá, sou Andréa Tomé, do Instituto Saúde Integral, psicóloga, e algumas pessoas me pediram para falar sobre um assunto bem interessante, que é a carência. A gente escuta tanto as pessoas dizerem assim, eu estou muito carente, as pessoas estão muito carentes. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Acho que a gente deveria começar pelo começo. Nós, seres humanos, somos seres muito dependentes quando a gente nasce. Se um bebezinho humano for abandonado após o seu nascimento, provavelmente ele vai morrer. Ele não é capaz de conseguir a própria comida, ele não é capaz de se locomover, ele não é capaz de nada. Ele precisa muito dos cuidados de um ser humano adulto. Só que à medida que o tempo passa, a gente vai se tornando mais independente. Há um psicólogo que diz que ser mãe é a arte de se tornar desnecessária. Ou seja, quanto mais a criança vai crescendo, o adolescente, o adulto, mais desnecessários deveriam ser os pais, para que eles possam se virar sozinhos. Só que às vezes, por questões da infância, pessoas que passaram por muitas privações de alimento, privações de higiene, privações afetivas, às vezes elas desenvolvem uma falta muito grande, uma carência muito grande. Ou então, é da própria natureza da pessoa ser mais carente, ainda que ela tenha recebido bastante. Uma vez conversando com uma colega psicóloga, ela me disse assim, tem pessoas que vivem bem com 5 mil reais. Tem pessoas que precisam de 50 mil. E isso também acontece com afeto. Tem pessoas que vivem bem com 5 mil de afeto. Tem pessoas que não precisam, que não conseguem viver com menos de 50 mil. E tem gente que precisa de 100 mil ou 500 mil. Ela deu o exemplo em números, mas na verdade a gente está falando de afeto, que não é uma coisa quantificável. Mas tem pessoas que têm uma necessidade imensa de alguém que fale o tempo inteiro que ela é importante, que ama, o tempo todo. É claro que receber afeto é muito bom, seja na forma de carinho físico, seja na forma de palavras de incentivo, seja na forma de tempo, de dedicação a nós ou à relação. Mas não dá para viver só esperando isso. André, mas eu sou muito carente, o que eu faço? Uma das coisas que ajuda muito é o processo terapêutico. À medida em que você vai se conhecendo melhor, compreendendo mais a sua necessidade de afeto, porque ela é tão absurda, tão fora dos padrões normais, você vai desenvolvendo formas mais saudáveis de lidar com isso, com essa carência. Ao invés de depositar no outro toda a necessidade que você tem desse carinho, desse afeto, desse cuidado, dessa atenção. Mas existem outras coisas que podem ajudar. Por exemplo, quanto mais rica for a sua vida, quanto mais formas de gratificação você tiver, menos você vai depositar numa relação só. Seja ela com um filho, seja ela com um companheiro ou uma companheira, seja ela com um amigo, seja ela com um irmão. Porque às vezes as pessoas apostam todas as fichas em algo. Então, por exemplo, se eu vivo para trabalhar, dedico 24 horas para isso, enquanto eu estou em casa, eu estou pensando no meu trabalho, se eu perder esse trabalho, se eu perder minha capacidade laborativa, o meu mundo desaba. Porque eu não tenho mais nada para me segurar. E isso, ainda que eu ganhe muito dinheiro, é uma vida pobre. Porque é focada em apenas um interesse. Então, quando você expande os seus interesses, e olha, gente, existem 1 milhão de interesses que a gente pode ter na vida. Você pode ter interesses do trabalho, pode ter amigos, a família, com certeza. Você pode ter uma religião ou alguma forma de desenvolver sua espiritualidade. Cuidados com seu corpo, ou seja, prática de algum exercício físico ou de algum esporte. Você pode participar de grupos sociais os mais variados, pessoas que tenham a ver com você em aspectos X. Seja observador de borboletas, seja
gente que gosta de jogar buraco, sei lá, coisas que você gosta de fazer e que você pode se juntar com pessoas que também gostem. Estudos, né? Que por mais que a gente já seja bem sucedido na vida, é importante que você tenha outras coisas que chamem a sua atenção. Então, aprender uma língua, um instrumento, alguma atividade artística, coisas assim. Quando você se cerca de muitos interesses e a sua vida fica mais rica, ou seja, você recebe gratificação e afeto de várias fontes, a carência diminui, porque você não precisa mais colocar todos os ovos numa cesta só, né? E aí, com relação específica, relação afetiva, né, homem-mulher, ou as relações homossexuais, homem-homem, mulher-mulher, eu estou falando de relação mais íntima, como que a gente lida com isso? Tem um psicólogo que fala uma frase que eu nunca me esqueci, acho muito importante. Quem não sabe ser só, também não sabe escolher companhia. Então, se você não consegue viver sozinho, qualquer um que passar na sua frente serve. Você não para pensar se aquela pessoa tem a ver com você, se aquela pessoa tem características que você julga importantes para uma relação ser feliz. Passou na frente, serviu. E como é que a gente faz para conseguir ser só? É porque ser só não é não se relacionar com ninguém. É você ter um tempo para se relacionar com você mesmo, a ponto dessa relação ser tão feliz que você não precise desesperadamente de uma relação afetiva. Aí, como dizia Mário Quintana, um poeta, que ele fala, o importante não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Quando o seu jardim estiver lindo, florido, cheiroso, cheio de vida e de alegria, a borboleta vem. Mas aí não é uma necessidade desesperadora. Ela vem para tornar o seu jardim, que já era bonito, ainda mais bonito. Não é assim, meu jardim é um deserto. Ah, por favor, borboleta, venha para transformar. Ninguém transforma a sua realidade. Se você sente um vazio no seu coração, se você sente uma carência absurda, não é uma pessoa que vai conseguir fazer isso. Ainda que seja o seu filho. Ninguém merece. Eu digo que filho nenhum merece a responsabilidade de ser a única razão na vida de um pai ou de uma mãe. É muita responsabilidade para uma criança. Ninguém merece essa responsabilidade de ser o único responsável pela vida de ninguém. Assim como, se você... Sabe quando as pessoas estão se afogando? A gente sempre, quando vai fazer natação, aprende essa lição. Se estiver alguém se afogando, não vá abraçar essa pessoa para você trazer ela à tona, porque na verdade vão morrer os dois afogados. Você puxa normalmente pelos cabelos, de uma forma que ela não consiga te abraçar. Porque se a sua carência está tão grande que você está imerso nela, você está afogado nela, se você se agarrar com alguém, vão morrer os dois afogados, numa relação insatisfatória. Aí você vai dizer, eu não sei por que as minhas relações não dão certo. Porque os dois estavam se agarrando, se afogando, né? Então, se você está bem, se você está sabendo nadar muito bem, o outro te acompanha nessa trajetória. E isso pode ser feliz. E isso pode ser enriquecedor. E isso pode ser de evolução e de construção para os dois. Mas não que seja algo desesperador. Que eu preciso disso, senão eu morro. Nós somos seres sociais. Nós precisamos do outro. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Mas a gente precisa de muitos outros e não de apenas um. Não que seja aquele salvador. O único ser humano do qual você não pode abrir mão nunca é você mesmo. Você tem que ser sua prioridade. Você tem que ser a pessoa mais especial da sua vida. Você tem que ser o seu melhor amigo. Você tem que ser a pessoa que você mais ama. Sempre. Ah, André, mas mais que meus filhos? Mais que seus filhos. Mais que meus pais? Mais que seus pais. Porque se você não for capaz de amar a si mesmo, como é que você vai amar o outro? Como é que você vai se doar numa relação? É importantíssimo que você cuide primeiro de você. Que você seja uma boa companhia para você.
que você seja um bom amigo, que você seja um bom companheiro. Isso é estar cuidando do seu jardim. E as borboletas com certeza chegarão. Muito obrigada. Até a próxima.